O tema de hoje, princípio de sabedoria, não se alegre com a queda do seu inimigo. Como falamos anteriormente, nós não podemos executar a vingança. Vingar do mal que foi feito contra a nossa vida. Vingar do mal que foi feito sobre o ente querido nosso. Muito pelo contrário, nós devemos fazer sempre o bem. Mas os nossos inimigos, aquela pessoa que se levanta contra nós, ele vai colher o mal que ele está fazendo. E quando ele colher esse mal, o texto está nos afirmando: eu não posso me alegrar com a queda dele. Veja o que Salomão nos orienta lá em Provérbios, lá no capítulo 24, versículo 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Olha o que Salomão está dizendo. Quando o inimigo, aquela pessoa que falou mal contra a minha vida, que se levantou contra a minha vida, quando no momento que Deus está trazendo juízo sobre a vida dele, Deus está fazendo ele colher o mal que ele plantou, o texto está dizendo: eu não devo me alegrar com a queda dele, eu não devo me alegrar com a tribulação que ele está passando. Por quê? Porque se eu me alegrar com isso, Deus está vendo. E Deus não se agrada. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que as pessoas recebam o mal aqui nessa terra. Muito pelo contrário. Deus quer que haja bondade e bênção. E quando a pessoa faz o mal, Deus tem que retribuir essa pessoa com o mal. Ele é um justo juiz. Mas Deus não se alegra disso. E eu não devo me alegrar com a queda do inimigo. Eu não devo me alegrar quando ele estiver recebendo de Deus a sentença. O texto está afirmando: se Deus vê isso, ele não vai se alegrar. Salomão nos orienta exatamente o contrário. Olha o que diz lá em Provérbios, no capítulo 25, a partir do versículo 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor lhe retribuirá. Olha o que Salomão está afirmando. Quando o teu inimigo, a pessoa que falou mal de você, te caluniou, quando ele tiver fome, dá para ele de comer. Quando ele tiver sede, dá de beber. Ou seja, no momento que ele cair, no momento que ele tropeçar, no momento que ele estiver passando pela luta e pela prova, estenda a mão para abençoar, estenda a mão para ajudar, e não criticar, e não se alegrar com a queda dele. E nesse mesmo sentido, o apóstolo Paulo nos orienta, lá em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Veja que o apóstolo Paulo está repetindo esse ensinamento tão profundo, essa sabedoria que foi passada por Salomão, através do Espírito Santo que estava na sua vida, dizendo: olha, o teu inimigo, na hora da luta, na hora da dificuldade, não se alegre, muito pelo contrário, estenda a mão para ajudá-lo. Se ele te pedir ajuda, ajude. Se ele te pedir algo, ajude. Esteja inclinado para ajudá-lo. Pague o mal que ele fez contra você com o bem, e assim você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Você vai estar passando para Deus o juízo e o julgamento, porque é a Deus que pertence. E o apóstolo Paulo estava afirmando também aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Olha o que diz em Mateus, lá no capítulo 5, a partir do versículo 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Olha que desafio que o Senhor tem para cada um de nós. Você não deve não apenas não se alegrar com a queda do inimigo, mas você tem que amar e tem que orar por ele. Você tem que abençoar a vida dele. Você tem que fazer o bem quando ele fizer o mal contra você. E nós temos um grande exemplo disso na vida ali de Davi.
Davi foi perseguido por Saul. Saul perseguiu Davi para matá-lo, mas Davi não retribuiu em nenhum momento o mal a qual Saul intentou contra a vida dele. Olha o que nos diz lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 1, versículo 17. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Israel o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes! Olha o versículo 23. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águas, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Olha o grande exemplo que Davi está nos dando. Davi poderia se alegrar com a morte de Saul, porque Saul perseguiu Davi, perseguiu a sua família, perseguiu seus parentes. Eles tiveram que mudar de país por causa da perseguição de Saul, por causa da maldade que Saul intentou e fez contra Davi. Mas Davi não se alegrou com a morte de Saul. Davi não se alegrou. Você não deve se alegrar com a morte nem com a queda dos seus inimigos. Muito pelo contrário, você tem que orar por eles, abençoar a vida deles, você tem que estender a mão se eles pedirem a você a sua ajuda. Mas você pode falar assim, irmão, mas isso é muito difícil. Eu não disse que era fácil, eu disse que você deve fazer e Deus te dá a capacidade total de fazer isso, porque Ele derramou sobre você o amor dEle. É o que Paulo nos orienta lá em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 5 assim. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você tem total capacidade de amar os seus inimigos. Você tem total capacidade de perdoar as ofensas. Você tem total capacidade de manifestar a graça e a misericórdia de Deus para com as pessoas que fazem o mal contra você. E esse amor que Deus derramou sobre o seu coração, esse amor, o apóstolo Paulo mostra como ele age, como ele manifesta a sua bondade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui nesse texto nós temos o apóstolo Paulo mostrando o amor que foi derramado em nosso coração. Ele não se alegra com injustiças, ele não se alegra com a derrota das pessoas, ele não se alegra com aquilo que é mal que acontece com as pessoas, ele não fica feliz com a derrota dos meus inimigos, muito pelo contrário, ele se compadece, porque tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, e esse amor foi derramado no seu coração. Amém? Eu quero orar por você, para que você entenda o amor de Deus que foi derramado na sua vida e que você não venha se alegrar com a queda das pessoas que falaram mal de você ou que se levantaram contra você. Muito pelo contrário, que você venha orar por elas, que você venha clamar pela vida delas, que no momento que elas pedirem ajuda, você venha estender a mão e ajudar. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão, minha irmã, eu quero pedir em favor da sua vida e da sua família. Que eles venham, Senhor, apagar o mal com o bem. Que eles venham orar pelos inimigos. Que eles venham amar os inimigos. Que eles venham estender a mão quando o inimigo pedir ajuda para eles. Que eles não venham se alegrar com a queda das pessoas que se levantaram contra a vida deles. Muito pelo contrário, Pai, que eles venham fazer aquilo que Davi fez, que venham orar, venham interceder, venham lamentar a queda dos inimigos. Meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que não haja no coração do meu irmão, da minha irmã, nenhum sentimento de alegria no momento da queda do inimigo. Muito pelo contrário, que haja lamentação, porque não é da tua vontade, Pai, que nenhum homem pereça, porque o Senhor deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque não é da tua vontade que o homem se perca, mas que se convertam a ti. E eu te peço, Pai, desperta o meu irmão, a minha irmã, a manifestar o amor ágape, o teu amor que já foi derramado no coração deles. Eles têm total capacidade de amar os inimigos, eles têm total capacidade de perdoar as ofensas, eles têm total capacidade de fazer o bem para aqueles que fazem o mal para eles. Eu peço,
em favor dessa família, que a tua graça, a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia, a tua compaixão esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém, queridos.